Bom dia, matriarcado. Eu quero começar nosso vídeo com um texto de uma amiga minha muito querida, Carol Bittencourt. A Carol é uma mulher inteligentíssima, é uma mulher com um senso de humor muito marcante. Ela é genial mesmo. É uma mulher com uma veia pro roteiro, é uma super contadora de histórias, e ela me deu a honra de entrar para o meu laboratório. Aliás, isso está acontecendo. Minhas amigas estão entrando para o laboratório, cara. Eu piro quando eu vejo isso, porque elas acreditam no meu trabalho. É uma maneira muito foda de você dizer: eu acredito no teu trabalho, cara. Eu quero o seu trabalho no meu cotidiano. Carol escreveu um texto que mudou a minha manhã e mudou a minha semana, porque eu não entregaria esse vídeo com a minha cara, eu ia entregar só o áudio. Tava com uma energia muito baixa, muito fragmentada, tentando me preservar, porque daqui a pouco começa a minha maratona de atendimentos, então eu precisava poupar energia no vídeo. Mas aí eu li esse texto de manhã e eu falei: caraca, esse texto, ele traz pra gente a mensagem perfeita, refinada, do pajem de espadas, que é o sim do jogo da semana. Vou ler pra vocês. Esse texto se passa no aniversário da filha dela, mais velha, Rosa. Na festa do pijama da Rosa, houve uma questão entre as crianças. Rosa e os amigos queriam fazer uma caça ao tesouro no escuro. Apenas Olivia se recusava, pois tinha medo do escuro. Abriu-se o debate. Rosa não queria abrir mão do escuro na brincadeira, afinal era seu aniversário. Era justo que seu pedido fosse atendido. Maitê apelou para empatia. E se fosse o aniversário da Olivia, você ia gostar de ser obrigada a fazer algo que te dá medo? Bento protestou. Não era justo que todos fossem prejudicados pelo medo de uma única pessoa. Antônio se revoltou com o protesto de Bento. Ainda que fosse uma só criança com medo, ela deveria ser ouvida e respeitada. E, segundo suas palavras, ter seus direitos garantidos. Seus direitos políticos, enfatizou. A fala acalorada de Antônio fez todos gargalharem. Olivia, sentindo-se acolhida, resolveu negociar. Brincaria sim no escuro, desde que alguém lhe desse a mão. Todos concordaram e a caça ao tesouro no escuro aconteceu, todos felizes. E eu, meus amigos, eu recebi foi uma aula de democracia, empatia e amizade. Não tem sido fácil ser mãe. Educá-los é muito sinistro, sofro demais. Eu grito, falo muita besteira, tento me impor e controlá-los o tempo todo. E eles estão aí, me dando um baile sobre como dialogar para resolver, que eu consiga aprender. Vizinhos, estou tentando, não chamem o conselho tutelar. Você é demais, Carol. Essas crianças só poderiam ser brilhantes mesmo, com esses pais maravilhosos. Minhas amigas, meus amigos, que estão tentando pensar paternidade, maternidade, que estão tentando construir laços familiares mais saudáveis, que estão realmente conseguindo romper com aquilo com que a gente tem que romper, né, para dar à luz quem nós somos. E, enfim, esse texto, ele mudou a minha energia. Ele trouxe um olhar sobre o pajem de espadas, que é o olhar com que a gente tem mesmo que percebê-lo. E aí, eu fiz contato também com essa música, me veio essa música, que eu espero que a propaganda não atrapalhe.
Vamos, querida. Tô sem som. Vamos, querida, é ótimo. Falando assim com a Elza Soares. Ah, caralho. Não vai fazer propaganda no meu vídeo não, porra. É isso. Deu recado. Deu seu nome, gata? Então, é pra cá que eu olho. Eu fiquei pensando que a gente faz contato com pajem de espadas e os pagens são crianças e adolescentes dos naipes. Não são as únicas energias joviais dos naipes. Por exemplo, dentro do tarô mitológico, a gente tem um deus ou uma deusa em cada um dos ases. Do as em diante, né, de 2 a 10, a gente vai ter uma jornada de um herói sendo contada. E depois a gente vai ter as cartas da corte. Essas cartas da corte, elas são uma superação da jornada do herói que acontece de 2 a 10. Tá? De Ás a 10, na verdade. A gente entra na corte através do pajem de cada naipe. Então, antes da gente chegar lá no trono, a gente precisa se deparar com certos atributos, certos exercícios que são infantis mesmo, de tatear certos poderes, compreender essa criança em nós que está renascendo dentro da simbologia desse naipe. Eu digo que não são as únicas energias joviais, mas são as energias joviais por excelência, porque elas existem em quase todos os decks do mundo. Mas eu digo isso porque existem também outras energias joviais dentro do tarô mitológico quando você observa a jornada do herói de cada naipe. Porque é um herói que começa ali a sua jornada jovenzinho, ignorante, né? Mas com certos dons, com certas potencialidades, e vai ao longo da jornada se desenvolver. E o tarô, ele vinha semanalmente focando muito na jornada do herói Orestes. Vinha trazendo pra gente Orestes, 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 surra de Orestes. Orestes, mais uma vez, deu as caras na semana passada. E eu fui entender que o jogo da semana passada, ele estava falando, no topo do jogo, principalmente, sobre a integração masculino-feminino. Esse é um outro papo que eu não sei se eu quero entrar nele agora, tá? Depois eu faço uma revisãozinha do jogo da semana passada. Mas a gente vem numa pegada de pensar nossa individualidade, de se pensar em face da nossa história familiar, e que a gente veio para evoluir essa árvore familiar, seja honrando aquilo que é bom,
seja rompendo com aquilo que precisa ser transformado. E aí, no jogo desta semana, sai mais uma carta de espadas no sim, sai o pajem. Esse pajem, ele é a criança que se depara com os atributos da razão. O naipe de espadas é o naipe da racionalidade. Por que espadas? Porque uma arma representa esse naipe. É o poder de realizar o corte, de discernir, de compreender com o que a gente tem que romper. São os conflitos também. A mente humana cresce conforme ela vai lidando com os conflitos internos e externos cada vez melhor, de uma maneira cada vez mais precisa, como a lâmina de uma espada, de uma maneira cada vez mais racional. Então o pajem é a criança que depois da jornada do herói Orestes, que começa essa jornada menininho, portanto a energia criança existe dentro do naipe antes da gente chegar ao pajem, né? Mas ele cresce, ele se desenvolve e agora a gente renasce no pajem, quando supera essa jornada e faz contato com essa energia, essa disposição pueril de uma outra maneira. A gente está experimentando a razão, a inteligência. Eu preciso que você se lembre de quem você era lá quando você estava... Tenta se lembrar, tenta fazer contato com quem você era quando você estava lá no início do seu processo, da sua vida escolar. Ou tenta se lembrar de episódios da sua vida escolar que precisem ser trabalhados, integrados. Como se você dissesse à criança interior que ela tem o direito de aprimorar a sua mente. A sua mente está à disposição dela. Essas crianças aqui no exemplo do texto da Carol, que fazem contato com o pensar filosófico, com o exercício democrático, elas são um exemplo muito fino da energia pajem de espadas. Mas esse pajem, ele é caótico. Ele é caótico, ele é uma criança com armas. Ele é uma criança descobrindo as armas que ela possui. Então, se você der literalmente armas, ela vai lidar com armas. Se você der livros, ela vai lidar com livros. Certo? Essa temática da educação das crianças, esse chamado para olhar para as crianças, ele está vindo muito forte esse ano por meio das aparições da Imperatriz ao longo das semanas. E faz muito sentido também dentro do jogo do ano que acontece com outro oráculo. Não é o tarô, é o oráculo da deusa. Faz muito sentido, é muito coerente. Quando você começa a observar, pelo menos eu estudando, né, como é que os jogos dialogam entre si, é muito enriquecedor. Porque no jogo do ano, a gente só tem mãe. Acho que é a primeira vez esses anos todos em que todas as deusas do ano são energias maternas. Não são vovós, não são anciãs, nem são a face donzela da deusa, as jovenzinhas. São as mães.
A energia do pajem, ela sempre faz a gente observar as crianças ao nosso redor e faz a gente se deparar com uma criança interna. A criança interna está pedindo colo quando os pajens aparecem. Só que o modo do pajem pedir colo, pajem de espadas pedir colo, é um modo caótico. É uma criança que não internaliza a ordem. É a criança que está descobrindo e sendo... Com toda a imaturidade a que ela tem direito, ela está descobrindo a sua relação com as palavras. Ela está se voltando para um novo interesse, um objeto de estudo. Ela está descobrindo o debate. Então ela se torna respondona, ela bate boca, ela aprende a mentir. É um pajem que tem um lado sombrio, um pouco mais preocupante do que os outros pajens. Quer dizer, Narciso também não é fácil. Mas é a inteligência em você que está sendo convocada. Deixa a criança em você perceber a sua inteligência como um lugar de muito poder, mas eduque essa criança, porque você a contém. Ela é uma parte de você agora. Ela não é você. Você cresceu, você descobriu novas armas, novos recursos para lidar com o conflito. Você não precisa se sentir paralisado, na sua dimensão mais infantil, entende? Acho que essa é a melhor síntese que eu posso fazer do pajem de espadas. Ele aparece sendo afirmado com muita força num jogo pós-Dia dos Pais. Então o que está acontecendo aí? Na semana passada, aí eu vou entrar com uma revisãozinha. A gente teve o Orestes em dois momentos, né? Em uma atitude de total negação, no 2 de espadas sim da semana, e dividindo o lugar com a Imperatriz no não da semana, na condição de 9 de espadas, que é quando ele está no impasse entre as Eríneas e o Sol. Então a Imperatriz também estava no não. Eu entendi que pra gente não ter que lidar com esse impasse, né, nem rompe com a figura materna ou a figura familiar, a linhagem familiar adoecida, nem se torna mãe de si, nem ocupa seu trono, o governo da sua vida. O não da semana passada falava isso, que a gente não podia nem sair de cima, né? E aí no sim era a forma como a gente estava lidando com isso. Então vamos radicalmente negar. Vamos voltar lá para o início da jornada de espadas para negar por completo. Ter que resolver esse impasse. No porquê a gente tinha o 9 de espadas falando que... Desculpa, o 9 de paus falando, né, por meio da imagem desses tripulantes do navio Argo que tinham que juntar forças para passar entre dois rochedos, um somatório de forças que precisava existir. Ou da gente, né, com outras pessoas, formando um trabalho em equipe, ou da gente com a gente. Juntar todas as nossas peças, todo o nosso aparelho, né, como a gente fala sobre, como linguagem da Umbanda, né, juntar toda a tua musculatura para alcançar uma determinada finalidade. E aí no topo do jogo, só caiu a minha ficha no final de semana que o Rei de Copas, que é esse bofão que é o Orfeu,
é uma outra masculinidade, né? Sensível, fortemente comprometida com o amor, com a cura, com a beleza, com as artes, com a compaixão. Esse cara saía do lado do 10 de copas, Eros e Psique de mãos dadas, se casando, ela sendo imortalizada. Eu comecei a semana passada refletindo sobre cura afetiva, sobre amor transcendental, né? Essa capacidade de amar em nós que nos conecta ao amor universal e que atravessa os tempos. Mas eu concluí a semana entendendo que essa imperatriz no não, em pleno Dia dos Pais, e esse rei de copas no topo, do lado do 10 de copas, os dois de mãos dadas, estava trazendo pra gente uma ideia de integração masculino-feminino curados, sabe? Porque senão a gente não vai nunca virar o disco de fato do Orestes em nós. A gente precisa desse somatório de forças, de uma nova compreensão da própria mulheridade, das discussões em torno do tema da masculinidade. A gente precisa dessa integração mesmo com o masculino para de fato transformar a realidade num nível em que a gente não precise mais ficar batendo cabeça no Orestes. Então, na semana passada, isso aí foi mexido. E aí a gente chega a essa agora, no pós-Dia dos Pais. Agora vocês entenderam melhor. Por que eu trouxe também aqueles 2 vídeos no Dia dos Pais, né? Caso você só me conheça pelo YouTube, vá lá no meu Instagram, @MariaGabiSaldanha, e você vai ver os meus vídeos do Dia dos Pais. A fala da Dona Gisele Bento, Dona Gisele, né? A mãe do Matheus, MC Negão da BL. Dona Gisele, eu acredito que tenha 1 ano a mais do que eu. A gente chama ela de Dona. Ela deve ter 40 anos. Eu sou muito ruim em matemática, mas eu fiz esse cálculo rápido, né? Eu não fiz curso comum, não fiz porra nenhuma. Sou ruim mesmo, assim. Eu vou ao mercado e tenho que usar calculadora. Eu sou total jovem de humanas. Mas eu calculei aqui, então. Ela diz na entrevista que ele tem 25 anos, que ela teve ele com 15. Então você calcula que ela tenha 40, considerando que essa entrevista tem 4 meses. Né? E, enfim, 1 ano a mais do que eu, cara. E a gente pensa nela como uma mulher muito mais velha, né? E todo esse discurso impressionante, a inteligência dessa mulher. Eu fiquei muito impactada. Então, a gente vira para essa semana com a criança de frente. Temos que passar por ela. Temos que olhar para ela. Temos que ver essa criança que está ali no processo de formação da sua autonomia intelectual dentro e fora de nós. Precisamos olhar para a sociedade e ter mais responsabilidade com essas crianças. Exu nas escolas. Precisamos de uma pedagogia que nos liberte das violências estruturais, que nos dê recursos para transformá-la. Exu nas escolas, Pombagira nas escolas. Precisamos de uma educação
a favor dos direitos humanos das mulheres e crianças, uma educação antirracista. Precisamos de uma educação anticapitalista, mas isso aí, acredito até que vai ser mais fácil a gente trabalhar outros temas antes de entrar nisso. Tá muito foda, né? Os caras estão socando a bancada da Bíblia está socando a Bíblia na educação das nossas crianças. E tá muito difícil debater isso, né? Os profissionais de educação estão muito desamparados nesse sentido. A gente tem que virar esse jogo. Outubro tá chegando. Mas é para além de outubro. Porque o coiso vai cair. E o tombo dele vai ser feio. E a gente vai assistir de camarote. E vai tomar cerveja depois. Mas os estragos que ele deixa, que essa corja deixa, na desorientação das pessoas, esse crime a gente vai levar bastante tempo para limpar, infelizmente. Bom, o Pajem de Espadas, no nível coletivo, vai trazer essas discussões. Ele é uma criança pegando em armas. E é isso. Quais armas? No nível individual, ele traz com força os conflitos da criança em você. Mas é como se a gente tivesse o dever, considerando, e aí vem a importância do diálogo que os jogos traçam entre si, tá? O Pajem vem desta vez falando também que é preciso educar a criança interior, que é preciso acolhê-la diante da percepção da sua autonomia intelectual, da forma como lida com seus conflitos, como expande a sua consciência, como faz novas escolhas, como rompe com a própria família para se permitir ser quem é, pegar essa criança no colo e levá-la para fazer um lanche e bater um papo com ela. Pode ser que você se depare com força com teus aspectos mais irresponsáveis, inconsequentes. Que a criança interior apareça mostrando que está emburrada, tá puta mesmo com alguma coisa, ou que tá sentindo alguma dor. Os conflitos da criança em você vão dar as caras. Talvez você se recuse a cumprir tarefas. Talvez você seja responsável no uso das palavras, aprendendo a lidar com as palavras. Verbo, elemento ar, naipe de espadas. Olha para essa criança aí. É uma carta que não é muito agradável quando ela aparece. Mas ela pode nos render muitos ganhos em termos de crescimento individual. Ela é que abre caminho para a reta final da experiência de espadas. Você só chega ao trono de espadas se você passa pela criança, pela energia depois jovial, que é o cavaleiro, é mais adulta, início da vida adulta. E aí eu sinto que a gente precisa acolher essa criança e educá-la.
educá-la para outras instâncias da vida que nós estamos alcançando, para que ela permita que a gente cresça. É preciso satisfazê-la, ouvi-la, dar alegrias, compensações, presentes para a criança dentro de nós, nesse processo de crescimento. Você está fazendo isso com você? Ou você vem enfiando sobrecarga, trabalho, temas da vida adulta? Você vem socando pela goela dessa criança a vida adulta, sem dar espaço algum para que ela se expresse. E aí tu não quer que ela dê defeito? Vai dar defeito. Já tá numa semana pós-dia dos pais. Já tá virada no capeta. Não adianta tu dar o celular para ela brincar. É o sim da semana. Tem que olhar nos olhos. Vai se reeducar. Certo? Naquilo em que você precisa. Essa criança precisa crescer. Permitir que você cresça. E aí no não, falei pra caralho dessa criança, maluco. Meia hora de criança. Cuidado com as palavras, tá? Cuidado com o que você promete e não cumpre. Cuidado com sua teimosia, com a birra, não fique em discussões bobas. Não vai para esse lado do pajem de espadas, não. Não entra nessa pilha dele. É uma energia meio caótica. Exu Mirim. E aí vamos pro não, que é uma carta linda. Eu já mostrei o pajem para vocês. Esse aqui, ó, o Zéfiro, Deus dos ventos do oeste. Ele é o pajem do tarô mitológico, pajem de espadas, porque ele é uma criança zoeira. O passatempo preferido dele era destruir embarcação, destelhar as casas. Tem que marcar que é para aqui que eu olho. Ele gostava de causar destruição por onde ele passava. Ele é tipo Tais. Olha que interessante. Ele só melhora quando ele chega à vida adulta e se casa com uma deusa, Íris, a deusa do arco-íris, que no tarô mitológico é a temperança. Olha que simbólico. Ele adquire temperança. Ele encontra no amor a sua medicina. Então ele se amansa. Ele traz brisas, mas ele também traz ventanias. Até em termos climáticos a gente pode ver aí alguma coisa relacionada aos ventos, a força dos ventos, a força das nuvens. Vamos lá. E aí o pajem, o Zéfiro, esse deus, ele tá no sim. No não, a gente tem o 10 de ouros, meus amores. Essa carta linda, que é um final da jornada de Dédalo dentro do tarô mitológico, que a jornada de Dédalo continua. Aí vem o filho de Dédalo, que é uma outra questão. Mas aqui, essas autoras desse oráculo pegam uma fotografia que fica para a posteridade. Uma fotografia final da jornada de Orestes. Orestes feliz. Oh, desculpa. Olha só o ato falho. Orestes. Vou até anotar isso. A gente tem
Dédalo, herói da Jornada de Ouros, no final da sua jornada. Ele casado, com filhos, filhinho pequeno, e seu filho um pouco maior, brincando com um cavalinho que o pai construiu para ele. O pai fabricou, o pai cria os brinquedos também. Olha que fofo. Dédalo é aquele nosso herói que fez contato com a sua abundância, mas também com as suas misérias interiores. Ele, arquiteto ateniense, começou a bombar, ganhar muito dinheiro. E aí ele começou a dar aula para o sobrinho, percebe que a criança se destaca, fica com muito ódio, mata essa criança, tem que fugir da sua cidade para não ser linchado. E aí, em situação de rua, ele é avistado na rua por um rei. O rei dá uma segunda chance para ele, e ele se torna arquiteto desse reino. Sua vida dá uma guinada. Quando ele está lá, trabalhando para esse rei, ele recebe grandes oportunidades de fazer mais do que ele estava fazendo antes. De realmente, como um construtor, entrar para a história. É um outro nível da sua relação com aquilo que você está fazendo. É deixar uma marca. Ele começa a deixar uma marca na carta que está no topo do jogo. Eu vou lá depois falar sobre ela. Mas no não do jogo, a gente tem o momento em que ele chegou lá. É indiscutível que esse cara, a obra dele já está no mundo, já está circulando. Ele pode se dar o luxo de descansar. Talvez ele esteja se aposentando. Ele está curtindo a família dele no mínimo. É uma carta de estabilidade. É uma carta de legado. E ela também fala sobre ancestralidade. É a carta daquilo que a gente deixa em termos de riqueza, de construção de obra, de assinatura no mundo, e vai ser aproveitado para as próximas gerações. Então é tudo o que você está construindo, deixando para o mundo, ou querendo construir, entregar para o mundo, tomando vida própria. No momento que você de fato entrega. Só que essa entrega, esse fluxo abundante, em que nós estamos tão ricos, tão certos de nossas riquezas, que a gente alcança essa natureza doadora. Vamos curtir, né? A gente já construiu pra caralho, vamos chegar até aqui, vamos curtir. É o Scooby falando pra Amy Winehouse. A vida é irada, vamos curtir. Essa carta é o 10 de ouros, dentro do tarô mitológico. Essa fotografia que atravessa os tempos de Dédalo com a sua família. Ele próspero, tranquilo, em paz, sua obra caminhando sozinha. Essa carta está no não, que é um péssimo lugar para ela estar. Só que esse não é um não ainda. Por que ele é um não ainda? Porque 2 casas antes desse final aqui de novela, a gente tem no topo do jogo o 7 de ouros. Que é o momento em que as coisas começam a virar para o Dédalo. Ele já está trabalhando na corte do rei Minas de Creta. Ele já se afastou minimamente desse passado terrível. Está se reformulando. E ele percebe que ele é muito bom. Porque um dia a rainha chega para ele e fala: eu quero que você produza uma parada para mim. Corta, congela. Vamos para outro núcleo do tarô. O finalzão de jornada. O final dos finais de jornada. Os múltiplos finais.
os finais simultâneos que você está vivendo, que eu estou vivendo, que o país está vivendo. Essa transição acabou. Estamos avistando uma linha de chegada. A gente está vendo a faixa lá na frente. Que às vezes não é o lugarzão onde você quer chegar na vida. Mas quando essa carta sai, você tem que admitir que existe uma jornada chegando ao fim. Que jornada é essa? Essa carta pode significar também o lugar onde você quer chegar. Ela pode te mostrar também um horizonte. É o mundo. É o final da jornada de louco. Quando ele é coroado. Ele conseguiu atravessar o seu caminho, que é o caminho do tarô. Ele vem lá da carta 0, ele passa pelo 1, pelo 2, pelo 3. Quando ele chega lá no 21, ele colou todos os caquinhos dele. Ele entendeu tudo que ele tinha para entender com todos os arcanos. Ele está se formando na escolinha do tarô. O mundo é isso. É o final de uma super jornada. E também é um momento em que a gente conseguiu trabalhar, né, a nossa individualidade, entender quem a gente era, chegar até aqui, e agora é a hora de doar isso, jogar isso pro mundo, jogar avanço aquilo que você aprendeu dentro dessa jornada. Cadê? Cadê? O mundo está cobrando, porque o 10 de ouro está no não. Não está no 10 ainda. O mundo saiu também há mais ou menos umas 2 semanas. É uma carta da maior importância que tenha saído, que continue falando no jogo semanas depois, porque nos dá a ideia de que existe um projeto mundo acontecendo. Olha só, está na hora de subir de nível. A coisa se torna mais complexa. Aquilo que você faz ganha essencialmente um lugar dentro da coletividade. Você está sendo convidado a compor esse coletivo que está em transformação, que está comprometido com a evolução. Está na hora. Vai para o mundo. É uma carta que proporciona a gente uma experiência mesmo global, uma experiência cosmopolita, a experiência de multidão também. A força coletiva fica muito evidente quando o arcano do mundo sai. Assim como você ou constata ou vislumbra suas linhas de chegada. O mundo está no porquê, ele é a razão desse jogo estar acontecendo. É claro que você não vai chegar ao 10 de ouros. É claro que o 10 de ouros está aqui, mas ainda não está. Está querendo acontecer, mas não está. Está querendo ser enxergado, ser visto, pelo menos. Mas não tá, você não está conseguindo. Porque essa criança aqui, meu amor, tem que ser reeducada. No topo do jogo, a gente vai lá para o 7 de ouros. Primeira carta do topo do jogo. Quando esse nosso herói Dédalo estava lá 3 casas antes, tá? Aqui, ele tá lá na corte do rei, a rainha chega para ele e fala: meu filho, tô observando seu trabalho, você é muito bom, você manda muito bem, tô recomendando seu Instagram para todas as minhas amigas. É o seguinte, eu sei que você trabalha pro meu marido, porém, eu quero te pedir um negócio, fica só entre a gente, eu vou te dar uma grana muito boa e você vai fazer isso pra mim.
Não quero que você se sinta culpado que vai sacanear meu marido, não. Você não tem nada a ver com a parada que tá rolando entre a gente. Eu preciso que você faça isso aqui pra mim e eu vou te dar uma grana muito boa. Ou seja, o 7 de ouros traz a cena de uma negociação de uma pessoa, que no caso é uma mulher, com muito dinheiro, fazendo uma proposta para o herói do naipe. É a possibilidade dele dar uma guinada financeira, dele entrar numa outra experiência profissional. Ele não sabe exatamente onde vai dar. E por que ele não... Por que ele tá nesse impasse na carta? Por que ele tá com a mão no cavanhaque, pensando, e aí, aceito ou não? Vocês percebem que essa rainha está sendo encoxada por um touro. É aquela história absurda, aquela história deliciosa, aquela história cheirosa, aquela história gostosa do Rodrigo Hilbert dos touros. Tava rolando um bafafá no reino, Dédalo tá lá cumprindo, segurou a segunda chance que ele recebeu desse rei nas mãos, tá lá cumprindo o trabalho dele. O rei mudou a vida dele. E aí, de repente, ele toma conhecimento de que a rainha tá apaixonada por um touro. Que porra é essa? A rainha apaixonada por um touro? Sim. Antes do Dédalo chegar a essa corte da ilha de Creta, a gente precisa entender como que esse rei chegou ao poder. Ele fez um pedido a Poseidon que ajudasse ele a assumir o reino e prosperar, no momento em que ele estava em disputa do trono com os seus irmãos. E Poseidon resolveu dar um super sinal para esses irmãos de que realmente estava com ele. Porque o Poseidon é o deus da ilha, ele é o deus das ilhas, ele é o deus do mar e todas as ilhas pertencem a ele. Ele é o ás do nosso naipe de ouros do tarô mitológico. Então, esse deus falou, ok, tô contigo, fecho contigo, vou te bancar, vou dar um sinal para teus irmãos de que eu quero que você governe a ilha e que eu tô com você. Ele dá um sinal inequívoco e manda para esse rei um touro muito lindo, um touro reluzente, e fala: tô mandando um touro para você, vou te dar um sinal pelo WhatsApp quando eu quiser que você sacrifique esse touro para mim, esse é o seu pagamento. Quero que você me mostre também que você está comigo. Só que ele resolve não sacrificar o touro. O deus olha para aquele touro e fala: porra, esse touro é muito bonito, cara. Esse touro é tão bonito que eu vou ficar aqui na minha, que eu tô quase trocando meu reino por esse touro. E aí Poseidon percebe a sacanagem do rei Minos. Porra, ele não vai sacrificar o touro pra mim? Chama Afrodite: Afrodite, vamos zoar com ele. Vamos fazer a rainha se apaixonar pelo touro. E a rainha se apaixona pelo touro. E aqui nessa carta ela tá querendo foder com o touro e não sabe como. Então ela vai chamar o arquiteto do reino para construir uma vaca de madeira pinos para ela poder entrar na vaca e poder ganhar com o touro. É uma história absurda, caótica, mas tem um porquê dela ser assim. Em primeiro lugar, essa coisa do touro faz referência a antigos cultos de fertilidade, tá? É uma alegoria para isso, mas eu não vou entrar nesse tema. E aí vem mais um signo de fartura, de abundância, de prosperidade, que é a figura do touro ou da vaca. Os bovinos, né? O que eu quero dizer é que
existe uma trama divina acontecendo. Dédalo consegue perceber que a sorte dele não está virando à toa. Os deuses estão escancarando para ele um caminho, estão falando: minha amiga, meu amigo, olha isso aqui. Eu estou querendo te dar mais do que você está recebendo. Eu quero que você deixe de ser coadjuvante e passe ao principal personagem da história nesse momento aqui. Eu quero que a tua obra faça parte do meu plano divino. É isso que está acontecendo. A rainha está enfeitiçada. Ela quer ganhar com o touro. Mas quem está no comando? Quem é que de fato está fazendo essa proposta? Tô nervosa, né? Para Dédalo. Quem está fazendo essa proposta é Poseidon. Quem está fazendo essa proposta é Afrodite. Entendeu? E aí eu te pergunto, não está na hora de você aceitar um chamado maior, não? Pode ser que negociações interessantes, convites, apareçam. Mas pode ser que esteja faltando você pensar grande. Você pensar um pouco maior no seu trabalho, naquilo que você está fazendo. Tá na hora de virar esse jogo. De dizer sim. Dizer sim ao crescimento, à fartura, à abundância, à guinada que os deuses, o caminho, tá te sinalizando, tá te propondo. Você quer tanto que as coisas mudem, mas qual é o sim que tá faltando você dizer? Mas é arriscado, tá? Qual é o grande lance do risco que Dédalo tá correndo? Esse rei que está sendo chifrado pelo Rodrigo Hilbert dos Touros e pela Rainha Pacífica, ele é o cara que deu uma segunda chance pro Dédalo. Mas ele percebe rapidamente que ele não pode ser fiel a nenhum humano antes do divino. Ele escuta o chamado. E ele percebe que é arriscado, ele vai ter que fazer movimentos arriscados. Ele vai ter que melhorar. Ele vai ter que ter uma outra atitude profissional. Ele está sendo visado. Ele está recebendo novas oportunidades. Ele vai ter que se comprometer com esse novo caminho. Isso acontece nas cartas seguintes, até a gente chegar ao 10 de ouros. Mas nós não chegamos ao 10 de ouros. No topo do jogo, aparece essa carta dizendo que guinadas materiais, profissionais, estão acontecendo. Saiba observá-las, saiba lê-las. E aí, a última carta desse jogo é o Rei de Paus, um trono. Começamos o jogo com a criança, concluímos com esse trono. Eu preciso mandar uma mensagem, gente, para cliente da carta, de cartas aqui. Cliente da carta. Só para dizer para ela, eu nem vou conseguir editar o vídeo, tá? Oi, querida. Concluindo o vídeo. Já te chamo. Pronto. A gente chega lá no Rei de Paus, cara. É um trono foda. É o trono dos tronos. É um rei de fogo. É um cara que... ele é o homem dos grandes eventos. O homem das multidões. Ele é o finalzão
da jornada de Paus, que é uma jornada da imaginação, da criatividade, da capacidade de manifestar luz no mundo. Quem nós somos, as ideias nas quais acreditamos, o que a gente veio brilhar, veio reluzir, como é que a gente aprende a lidar com todo esse poder criativo até ele resultar em ideias que movem pessoas. O cara que movimenta ideias como ninguém, o cara que consegue fazer a galera colar com ele, é o Rei de Paus. Ele é o herói Teseu. Ele é tão sagaz, tão bom, vence todas as paradas e consegue acolher, aproximar os companheiros. Enfim, é um super líder. Ele é tão bom que ele consegue fazer com que todos os reis das cidades vizinhas a Atenas se reúnam sob o reinado dele. Ele se torna o rei dos reis. É o cara que todo mundo ama. Ele é um Zeca Pagodinho, acho. Não sei, tenho dúvidas, mas vamos lá. Enfim, ele é essa figura extremamente carismática. Não tem como você não gostar dele, do que ele faz. O que ele faz mobiliza pessoas. E faz essas pessoas acreditarem também no fogo dentro delas. É um trono altíssimo dentro da nossa criatividade. Mais um final de jornada. Temos 3 nesse jogo. Temos o mundo, temos o 10 de ouros e temos o Rei de Paus. Esse herói que acredita nas ideias, vai lá e realiza. Um grande realizador, um grande artista, o cara dos super eventos, como eu disse, das multidões. Por que ele sai no topo do jogo, sentado ao lado dessa escolha, dessa aposta que Dédalo vai ter que fazer se ele quiser receber o prêmio dos deuses? Existe um trono a ser conquistado. Esse jogo está cutucando a gente, pra gente educar essa criança, porque ela não pode. Ela tem que ser uma força-chave que nos ajude, ela não pode nos paralisar, nos impedir, continuar dando trabalho, não deixando a gente chegar lá, num determinado trono que a gente almeja, porque é o nosso desejo. Porque todo mundo tem direito aos seus finais de jornada. Então, de alguma forma, a gente se aproxima por meio dessa escolha, dessa guinada, dessa aposta que estamos sendo levados a fazer no 7 de ouros. A gente se aproxima mais do Rei de Paus. E o Rei de Paus é um dos finais de jornada que o Arcano do Mundo quer para nós, né? Considerando que é isso, a gente tem que ir para o 7 se a gente quiser chegar ao 10 de ouros. Mas antes de tudo, vamos lá pagar um lanche para essa criança. Pelo amor da deusa. Boa semana pra gente.